Bom, pessoal, dando continuidade aqui, aí nós estamos falando agora sobre competência, classificação da competência. Aí a primeira classificação que a gente vai especificar aqui para vocês é competência de foro e competência de juízo. Gente, a competência de foro, ela está relacionada ao lugar onde o juiz ele exerce a jurisdição. Foro vai ser o lugar onde o juiz vai exercer a jurisdição dele. Pode ser foro de São Luís, foro de Barcabeira, foro de Rosário, foro de Bequimão. Foro está relacionado à localidade de exercício dessa função. E competência de juízo, ela está relacionada à matéria, ela está relacionada a julgar processos sobre aquele determinado assunto. Vamos a um exemplo prático. Eu sou juiz em São Luís, eu sou um juiz civil. Aí eu tenho um colega, aí Maria é juíza em São Luís, Maria é juíza penal. Eu tenho um outro amigo, José é juiz de fazenda pública. Carlos é juiz de juizado especial. Vamos lá. Imagina nós quatro somos juízes em São Luís. Qual a nossa competência de foro? A nossa competência de foro é São Luís. Competência de juízo vai ser qual a matéria que nós vamos atuar. Eu falei para vocês, eu sou juiz civil. Aí tem um caso, um vizinho brigou com o outro e o agrediu causando lesão corporal. O Ministério Público resolveu processar. O foro competente vai ser o foro de São Luís. Imagina que o fato aconteceu em São Luís. Tecnicamente, nós quatro teríamos competência. Só que a única que vai ter competência de juízo, ou seja, o juízo que vai poder julgar aquela causa, é o juízo de Maria, porque Maria é que é juíza penal. Eu sou juiz civil, eu não posso resolver causas que têm causas relacionadas à matéria penal. Então, competência de foro está relacionada ao lugar de exercício da jurisdição pelo juiz, e competência de juízo está relacionado à matéria de atuação daquele juiz especificamente. O juízo, gente, e a matéria, ela não pertence ao juiz, ela pertence ao juízo. Imagina que eu sou juiz em uma vara de família aí em São Luís. Aí eu sou transferido para uma comarca de juízo único em Bequimão. Eu vou para lá, vou resolver só causas cíveis, que era o que eu originalmente fazia? Não. Quando eu estou, a competência vai ser do juízo. Então, o que acontece aqui? O que eu estou fixando a vocês? Quando eu sair de lá, vai continuar sendo um juízo cível, um juízo de vara de família, e aí o outro juiz vai exercer as funções de direito de família. Aí quando eu vier para o interior, vou morar em Bequimão, sou juiz, vou morar em Bequimão, eu vou ser juiz único, vou resolver causas de todos as matérias, porque é um juiz só nessas cidades do interior, na maioria das cidades do Maranhão. Então, o que eu estou fixando aqui para vocês? A competência do juízo. O juízo para resolver causas cíveis, juízos penais, juízes especiais cíveis, entendeu? Então, aqui está relacionado a isso. A competência de foro está relacionada ao lugar de exercício da jurisdição pelo juiz. E a competência de juízo está relacionada à matéria que eu vou atuar para exercer a minha jurisdição. Pode ser que eu tenha foro em São Luís, mas a competência de foro em São Luís, mas eu não seja competente em relação a juízo, porque eu estou em juízo diferente. Aí a segunda, a gente fala sobre competência originária e competência derivada. Gente, competência originária é aquela competência que vai definir qual o juiz primeiramente vai decidir sobre o caso. E a competência derivada está relacionada ao juízo que vai resolver em segunda instância, aquele que vai decidir de novo sobre a causa. Como é que funciona?
O processo ele vai funcionar da seguinte forma: eu vou processar alguém perante a primeira instância. Se eu não estiver satisfeito na primeira instância, eu vou recorrer. A competência originária é a primeira instância. A competência derivada é a segunda instância, tá? Mas, só um adentro aqui, nem sempre a competência originária vai ser exercida pelo juiz. Pode ser que esteja no tribunal e não seja por competência derivada, mas uma competência originária. Posso citar, por exemplo, um exemplo muito por cima aqui para vocês, é de processo contra o governador. A gente viu o governador do Rio de Janeiro sendo alvo de uma busca e apreensão na residência dele. Imagina que ali tenha um processo. Quem ordenou a busca e apreensão foi o STJ. A Constituição vai dizer que o foro para processar governador é o STJ. O STJ, quando está processando um governador pelo cometimento de crime no exercício do mandato, ele não está exercendo uma competência derivada. Lá ele está exercendo uma competência originária dele. Então, competência originária está relacionada ao exercício primário da ação, ou seja, aquele juiz que primeiramente pode decidir sobre a ação. E a competência derivada é quem vai julgar o recurso contra a decisão da competência originária, tá? E por último, a gente vai ter aqui competência relativa versus competência absoluta. A competência relativa é quando um juiz ele não era competente, tá? Originalmente, mas ele pode ser modificado. Competência relativa, ela está relacionada a critérios pessoais das partes, tá? E a competência absoluta estão relacionadas às regras de interesse público, tá? Bora lá. Competência relativa relacionada a interesse privado. Quando eu falo de competência relativa, eu posso alterar a competência relativa dos juízes. A competência absoluta, não, porque está regulada por interesse público. Na prática, é mais ou menos o seguinte: eu quero processar o meu empregador porque ele não recolheu o meu FGTS, não me pagou férias, não me pagou os meus direitos trabalhistas. A competência vai ser definida aí por uma competência absoluta. Imagina que eu errei quando eu dei entrada nesse processo. Eu fui para a justiça comum, mas a Constituição diz que quem tem competência para julgar causas trabalhistas é a Justiça do Trabalho. Imagina que ninguém nunca nem percebeu. Foi para a justiça comum, o processo foi julgado, e aí na hora do recurso o tribunal, não, peraí, essa competência não é da justiça estadual, da justiça federal. Gente, por mais que o processo já tenha sido julgado, ele vai ter que ser remetido para a Justiça do Trabalho, porque é uma competência absoluta. A competência ela não se modifica, ou seja, ela jamais poderá ser alterada. As competências relativas, por sua vez, elas podem ser alteradas. Elas vão ser alteradas a depender da situação fática em si, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Se gostar, dá um joinha.